nós vamos discorrer sobre o positivismo jurídico. Isabela, Ana Clara, Júlia Guedes. Então volta. Não, pode continuar. Pode continuar com calma. Então, boa noite. Nós vamos discorrer sobre o positivismo jurídico. Isabela, Maria Clara, Lara Zampier, Júlia Guedes e eu. Vou falar um pouco sobre você aqui. Pode ser bem natural, gente, à vontade. É porque eu tenho problema com o nome. Tá, mas tudo bem. Tudo bem. Nós vamos discorrer sobre o positivismo jurídico. Isabela Cristina, Maria Clara, Lara Zampier, Júlia Guedes e eu, Paola Oliveira, vamos trazer para vocês alguns pontos do positivismo jurídico. Isabela. Isso. Pessoal, eu quero começar falando sobre os 3 aspectos, seguindo uma análise do autor Norberto Bobbio. Ele analisa o positivismo jurídico sobre 3 aspectos: método, teoria e ideologia. Como método, o positivismo ele busca diferenciar o direito real, que vai ser o direito positivo, do direito ideal justo. Ou seja, ele não se preocupa com o conteúdo das normas, mas com a sua existência enquanto fato. Isso reforça a ideia de que direito e justiça são coisas totalmente diferentes. Como teoria, o direito positivo ele é visto como um sistema coercitivo, como supremacia da lei, onde a interpretação jurídica é feita de forma objetiva e técnica, quase mecânica. O sistema deve ser coerente e completo, ou seja, não deve haver contradições nem lacunas. Como ideologia, o positivismo defende a obediência à lei, independente do seu conteúdo. Novamente, isso destaca a separação entre o que é direito válido e o que é justo, moralmente correto. Boa noite. Eu vou falar sobre separação entre direito e moral. Bobbio destaca que o direito positivo é uma criação humana, diferente do direito natural, que muitas vezes tem uma origem divina ou moral. O direito positivo impõe obrigações de força coercitiva do Estado, e não apenas deveres morais. Uma das principais características do positivismo jurídico é a separação entre o direito e a moral. Os positivistas defendem que o direito deve ser analisado como um sistema de normas, sem que seja necessário considerar a moralidade ou a justiça de normas. Por fim, Bobbio reconhece que o positivismo jurídico recebe críticas, algumas justas, outras exageradas ou injustas. Ainda assim, ele destaca a importância do estudo técnico sistemático do direito tal como ele é, não apenas como gostaríamos que fosse. Essa filosofia rejeita explicações religiosas ou metafísicas, aquelas que não podem ser provadas, e acredita que a humanidade evolui em 3 fases: teológica, metafísica e científica ou positiva. Teológica, explicações religiosas; metafísica, explicações filosóficas; científica ou positiva, baseada na ciência. Além disso, o positivismo valoriza a ordem social e o progresso científico como formas de melhorar a sociedade. Por isso, o lema da bandeira do Brasil: ordem e progresso. Por fim, resumidamente, o positivismo ele acredita que a ciência é o caminho para entender o mundo e desenvolver a sociedade de forma racional e ordenada. Bom, eu trouxe aqui alguns pontos positivos e negativos do positivismo jurídico. O positivismo jurídico ele é uma corrente do direito que defende que o direito é composto apenas pelas normas criadas pelo Estado, ou seja, tudo aquilo que está na lei, e ele separa o direito da moral e de outras formas de justiça. Alguns pontos positivos do positivismo jurídico é a segurança jurídica, que são as decisões baseadas nas leis escritas, que traz previsibilidade e estabilidade ao sistema jurídico, a imparcialidade, que ao seguir a lei e não opiniões pessoais busca evitar decisões arbitrárias por parte dos juízes, a objetividade, que é a aplicação do direito, que a aplicação do direito é a mais técnica, clara e objetiva, reduzindo interpretações subjetivas, e a separação entre o direito e a moral, que evita que os valores morais individuais influenciam na aplicação da lei, o que pode ser útil em sociedades plurais. Os pontos negativos do positivismo jurídico, nós temos a rigidez, que pode levar à aplicação de leis injustas, já que se prioriza a obediência à norma, mesmo que ela vá contra os princípios éticos, a falta de senso crítico, que ao focar apenas na lei, ignora a análise do conteúdo da norma, se é justa ou não. O distanciamento da realidade
realidade social, que nem sempre as leis acompanham as mudanças sociais. O positivismo pode reforçar normas ultrapassadas e a possibilidade de legitimar abusos. Os regimes autoritários podem criar leis injustas e, sob o positivismo, elas ainda seriam válidas por serem legais. O positivismo jurídico valoriza a legalidade e a ordem, mas pode negligenciar a justiça e a moral. É útil para garantir a estabilidade, mas é perigoso se aplicado no senso crítico. Sem senso crítico. Então, pessoal, eu vou falar com vocês sobre o positivismo jurídico de Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um jurista austríaco que morreu com 92 anos. Ele é um dos maiores expoentes do positivismo jurídico e ele é responsável pela criação da teoria pura do direito. A gente não pode falar de positivismo jurídico sem falar sobre a teoria pura do direito. Kelsen diz que a ciência do direito deve descrever o direito como ele é e não como ele deve ser. Kelsen propõe uma visão científica e neutra do direito. Seu positivismo jurídico busca objetividade e clareza, focando na validade jurídica e não na justiça ou nas moralidades das leis. O objetivo da teoria pura é separar o direito das outras áreas, como moral, política e sociologia, e estudar o direito como um sistema normativo e autônomo. Ele também foi responsável pela estrutura do sistema jurídico, que é formado por normas organizadas hierarquicamente. Cada norma inferior tira a validade da norma superior. No topo está a norma fundamental, a Grundnorm. A estrutura do sistema jurídico é hipotética e é pressuposta como fundamento do sistema. Ele também traz a separação entre direito e moral. O que importa é a validade da norma, não o seu conteúdo moral. Uma norma imoral pode ser válida e se seguir o processo correto. E também o direito como sistema coercitivo. O direito regula o uso da força legítima pelo Estado. Normas têm estrutura do tipo: se A, então sanção B. Se A, alguém comete um homicídio, então sanção B será condenado à prisão. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês sobre a teoria pura do direito, que é a separação entre direito e moral. Um exemplo é uma lei que proíbe o casamento de pessoas de religiões diferentes. Mesmo sendo moralmente injusta, essa lei pode ser considerada válida dentro do sistema jurídico, se foi criada conforme a Constituição e os procedimentos legais. Segundo Kelsen, o juiz não deve avaliar se a lei é justa, mas se ela foi criada conforme o ordenamento jurídico. O exemplo depois sobre a validade formal de uma norma. Uma multa de trânsito por excesso de velocidade. Para ser válida, essa multa precisa estar prevista em uma lei de trânsito válida, ter sido aplicada por uma autoridade competente e cumprir os procedimentos legais. Não importa se a pessoa estava com pressa ou tinha algum motivo. O que vale é se a norma foi corretamente aplicada. E sobre a hierarquia das normas. Se uma lei ordinária diz que todos os cidadãos devem pagar imposto, mas a Constituição diz que determinado grupo está isento, prevalece a Constituição. Segundo Kelsen, a norma inferior, a lei ordinária, perde a validade se contrariar a norma superior, que é a Constituição. A norma fundamental, a Grundnorm. Exemplo didático. Imaginamos que a Grundnorm no Brasil seja: a Constituição Federal de 1988 deve ser obedecida. Não é uma norma escrita, mas uma hipótese básica aceita para que todo o sistema jurídico faça sentido. E o direito como sistema coercitivo. Um exemplo é o Código Penal, que prevê que quem comete homicídio pode ser condenado a até 30 anos de prisão. Essa norma regula o uso da força pelo Estado. Se a conduta ocorre, o Estado impõe uma sanção legal. Kelsen vê o direito como um conjunto de normas que organizam a coerção legítima. Então, finalizando, Hans Kelsen revolucionou o pensamento jurídico ao propor uma ciência do direito objetiva e sistemática. Sua teoria pura busca compreender o direito como ele é, valorizando a segurança jurídica e a coerência do sistema legal. Embora criticado por afastar o direito das questões morais, seu pensamento influencia fortemente os estudos jurídicos contemporâneos. Então foi isso, pessoal.